Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, antes de começar o conteúdo desse vídeo, já quero deixar muito claro aqui que tudo que eu falar não é nenhuma recomendação médica, não é para falar se a minha gravidez foi melhor ou pior que a sua. É simplesmente para vir trazer a experiência que eu tive e se caso alguém estiver passando por algo parecido, que talvez sirva de alguma ajuda. Não é comparação, é só a minha experiência, beleza? Então vamos ali, né? Desde o medo de engravidar. Esse medo de engravidar nunca esteve relacionado ao fato do que a sociedade vem trazendo hoje em dia para a mulher. Ah, você vai perder sua carreira, você vai perder sua autonomia de fazer as coisas na hora que você quer. Todas essas situaçõezinhas assim, né, de que tipo uma pessoa que não é mãe e aí depois ela se torna mãe, tem essas mudanças, né? Mas eu nunca tive medo dessas questões. Apesar de, tipo assim, eu sou uma pessoa que ama fazer as coisas no meu tempo, com calma, tranquilidade, no meu ritmo, esse nunca foi um empecilho pra eu querer engravidar, né? Tipo, esse nunca foi um medo meu. Meu medo era em relação à gestação em si. Principalmente, assim, 2 pontos. O primeiro, que era a questão de passar muito mal, que eu odeio vomitar. Então, assim, isso foi uma coisa que me pegava bastante. Tinha muito medo de tipo, ficar passando muito mal e toda aquela coisa. Eu tinha muito desejo de ficar grávida, de ser mãe, mas eu tinha muito medo dessa parte, né? De enjoo, passar mal, tudo e tal. E o segundo medo aí já estava relacionado ao parto, porque assim, o parto, por mais que você escuta vários relatos, você escuta relato positivo, relato negativo, tanto do normal quanto da cesárea, e tipo assim, era algo que ninguém poderia passar por mim, só eu que iria passar, então eu tinha muito medo. Normalmente tenho ansiedade das coisas, principalmente coisas novas que eu nunca passei, então eu tinha bastante medo da parte do parto. Quando eu tinha mais ou menos ali 15 anos, por aí eu fui diagnosticada com ovário policístico. Então também era um dos fatores que eu achei que tipo, ia demorar bastante para eu conseguir engravidar. Mas acabou que foi rápido. Aí depois que a gente descobriu a gravidez, a gente acabou optando por não contar para todo mundo ainda. A gente contou para os nossos familiares apenas. Como era a primeira vez, né, e dado o meu histórico, eu tinha bastante medo de perder. Aí a gente realmente preferiu não contar. Até porque depois que eu descobri que eu tava grávida, nossa, parece que foi batata, assim. Aí eu descobri, tipo, pouco tempo depois, assim, eu comecei a ter, nossa, muita náusea, meu Deus do céu. Principalmente ali nos primeiros 3 meses. E eu não conseguia, tipo, pensar em comida. Às vezes meu marido, ele perguntava pra mim assim, o que você vai querer comer hoje? Aí eu começava a pensar no que eu ia querer comer, aí eu já ficava enjoada. Ai, era terrível. Eu não podia sentir cheiro das coisas. Nossa, a lavanderia era meio afastadinha ali do escritório no apartamento. E eu conseguia sentir o cheiro do sabão. Nossa, muito forte. Muito, muito, muito forte. Aquilo me dava um enjoo. Um enjoo, assim, terrível. Desse período, assim, de muito enjoo, acho que eu cheguei a passar mal mesmo. Foi 2 ou 3 vezes. As outras vezes só ficava mesmo aquele mal-estar, assim. E eu também, tipo assim, acho que eu não passava mal porque eu tentava ficar segurando, sabe? Porque, eu odeio. Então eu segurava o máximo que eu conseguia. Também, com esse medo de passar mal, eu não conseguia comer direito. Nossa, eu emagreci muito. Em 1 mês, mais ou menos, ou menos de 1 mês, não sei, alguma coisa assim, não lembro certinho. Mas eu emagreci coisa de, tipo, 5, quase 6 quilos. Então, eu fiquei muito debilitada, assim, né? Porque não tinha nutrientes, aí depois a água também começou a ficar bem ruim para tomar água. Então tava bem difícil, assim. Teve dias, tipo, eu acordava de manhã, assim, aí a hora que começava a dar aquela coisa de enjoo, eu pensava, não, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, mas aí já vinha o enjoo. E eu falei assim, amor, ora aqui comigo, vamos pedir para Deus para ajudar a passar por esse momento, porque, tipo assim, teve uma hora que eu achei que eu não ia dar conta, sabe, da gravidez. Falei, meu Deus, essa menina não vai se desenvolver, né?
porque eu não tô comendo, não tô malemar tomando água. Aí eu fiquei com muito medo, assim. E aí até por conta dessas questões a gente optou por contar só pra família, sabe? Porque eu não sabia como é que ia ser. Era tudo, né, de primeira viagem, então a gente deixou bem em off. Aí beleza, passou todo esse sufoco dos enjoos. Aí veio uma fase assim muito gostosa, que aí eu já conseguia me alimentar melhor, por mais que ainda tinha algumas restriçõezinhas, igual eu ainda não conseguia fazer a comida, porque aí vinha aquele cheiro de comida, já me dava enjoo. Alho, cebola, tipo, coisas muito fortes, tempero muito forte, eu também não conseguia. Mas o engraçado, assim, dava muita vontade de comer besteira, igual calabresa. Nossa, eu comia. E é forte, mas eu conseguia comer, sabe? E aí, como eu tinha ficado sem comer direito, eu acabei me deixando comer essas coisas menos saudáveis. E aí, conforme foi melhorando, fui voltando a ter uma alimentação mais belezinha. Nossa, essa fase depois dos enjoos foi uma maravilha, graças a Deus. Não tive diabetes gestacional, não tive pressão alta, não tive nada dessas coisas. Em abril, a gente acabou mudando de cidade, a gente saiu de Floripa e veio para Barra Velha, que tem as minhas tias, né? Então, assim, se porventura tivesse alguma emergência, eu teria com quem contar. A gente sabe que mãe de primeira viagem é tudo novo, você fica preocupada, então eu precisava ter essa segurança. E aí eu fazendo todo o pré-natal, né, desde que eu descobri a gravidez, vim fazendo tudo certinho. E aí quando eu fui fazer o segundo morfológico, que aí eles pedem também para fazer a medição do colo do útero, aí eu descobri que eu tinha o colo do útero curto. O menor ali era 2,5, o meu tava 2,4. Não tava muito curto, mas tava ali um pouco menos do que o normal. Então, aí a gente foi atrás do médico tudo e tal. Aí ele já falou, nada de atividade física, fica mais tranquila, faz mais repouso. Aí eu não conseguia fazer mais serviço de casa, por conta da questão ali do colo do útero, que aí eu não podia ficar me esforçando. Era pra eu evitar estresse, tá, ficar ansiosa. Mas foi tranquilo, sabe? De ter esse ponto, foi tudo tranquilo, né? Porque, como eu falei, não tive diabetes gestacional, não tive nada dessas outras coisas. Mas enfim, aí a minha gestação acabou sendo de risco, mas não igual aquelas outras, né? Porque a questão era dela vir antes, que ela poderia vir, acho que antes das 34 semanas. E aí, então, eu mudei, assim, a minha vida, né? E eu gostava de fazer uma atividade física, que ajuda na mente, né? A questão do corpo também, depois para recuperação, no pós-parto, mas aí eu tive que ficar totalmente sedentária. Uma das coisas também que ajudou bastante a gente, assim, durante a gestação, a gente assistia muitos vídeos da Almanac dos Pais, com a Mônica Romero. Ela explicava bastante coisa, assim, passo a passo, o que acontecia semana a semana. Era muito legal assistir os vídeos dela, isso ajudou bastante a gente, assim, se organizar. Acho que foi com 30 semanas, a gente já tava com as malas, pelo menos a da Vitória, assim, já tava tudo meio que no esquema, assim, para se caso ela viesse antes, a gente já saía correndo pro hospital. Aí mais pro finalzinho ali da gestação, tava muito naquela expectativa também, se ela ia vir antes, se ela ia vir depois. Por fim, ela acabou vindo só com 39 semanas mesmo, que foi a data que a gente marcou. Eu optei por não esperar, né, sei lá, romper a bolsa, porque de Barra Velha a Joinville é mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então eu acabei optando por agendar a cesárea, aí deu tudo certo. Quando tava faltando ali mais ou menos umas 2 semanas, que tava com a data prevista para ela nascer, o meu médico, ele falou assim, se eu não tivesse férias, eu já pedi a minha licença maternidade por conta daquela questão que eu falei, do colo do útero mais curto e tal, que era a gestação de risco. Aí a sorte que eu tinha férias para tirar, já solicitei, em 15 dias antes eu já tava tranquila, só tava, tipo, levantando da cama pra ir no banheiro, aí levantava da cama, ia pro sofá, pegava comida, tipo, tava muito de boinha, assim, que ele falou pra eu ficar sentada, sem trabalhar,
com a cabeça tranquila, inclusive até eu maratonei, eu, a Patroa e as Crianças. E aí eu lembro, faltando uns 7 dias, 5 dias pro meu parto, aí meus pais vieram, eles ficaram aqui e ajudou demais. Mas então é isso, gente, esse foi o meu relato da minha gravidez. O começo foi muito desafiador para mim, a metade, até o finalzinho ali foi bem tranquilo. A metade ali, o segundo trimestre, foi o mais tranquilo, assim, foi muito gostoso. O terceiro trimestre ele já foi um pouquinho também mais desafiador, porque aí já começa algumas dores de costa, aquelas contrações, que é uma sensação muito diferente, assim, algo que eu nunca tinha sentido. É muito interessante. Mas é isso, gente. Já peço aqui para vocês se inscrever aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha aí com aquela amiga que tá morrendo de medo de engravidar. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.